Graça e paz, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida e abençoando a sua casa. Seja bem-vindo a mais uma escola bíblica dominical online. Estamos estudando, como você vem acompanhando, as parábolas de Jesus. E hoje nós vamos tratar da parábola dos talentos, uma parábola muito conhecida, e vamos buscar entender o que Jesus quis dizer com essa parábola para que nós, ao entendermos, possamos assim atender àquilo que Jesus espera da sua igreja, espera do seu povo. Então será um momento precioso e aí eu gostaria muito que você realmente tivesse a sua atenção voltada para esse momento, abrindo a Bíblia com a gente, lendo os textos, refletindo e tudo isso com o auxílio do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem realmente nos ensina, né? O Espírito Santo ele faz com que aquela compreensão que a gente precisa chegue aos nossos corações, para que assim essa compreensão de um estudo bíblico seja alimento, seja nosso ânimo, seja a nossa edificação e quem sabe até a nossa transformação do nosso ser. Porque o Espírito opera por meio da palavra. A palavra e o Espírito Santo atuam junto para nossas transformações, para que assim a palavra seja vida para nós e de fato faça sentido e também mude o nosso caráter, a nossa personalidade. Né? Eu sempre tenho dado outros estudos falando de que o propósito da edificação do crente, do crescimento espiritual do crente, é para que ele se apareça cada vez mais com Jesus. Né? Por isso que quando Jesus chama seguidores e diz assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né? A ideia de negar a si mesmo é para que a gente possa ter espaço no nosso ser para essa transformação, para a gente ser o ser dele. Né? Paulo fala uma coisa bem interessante aos Gálatas, diz assim, olha, eu sofro as dores de parto até agora, até que Cristo seja formado em vós. Essa ideia de Cristo ser formado em nós é a gente assumindo o caráter de Jesus, a personalidade de Jesus, né? O ser de Jesus em nós. Para que as pessoas, quando olharem para a gente, elas vejam Cristo. Né? Colossenses, Paulo fala aos Colossenses sobre isso, ele diz assim, que a esperança da glória de Deus é que Cristo seja visto em vós, que o mundo veja Cristo em vós. E assim, né, é a melhor forma de dar um bom testemunho a respeito da nossa fé, quando as pessoas olham para nós e observam o caráter de Cristo. Isso é transformador, isso é poderoso, né, gente? Então, de fato, nossa edificação, ela visa isso, o nosso crescimento espiritual até a estatura da plenitude de Cristo. Estou citando agora o texto de Efésios, né? Efésios capítulo 4, versículo 13. Mas enfim, né? Então vamos estudar hoje a parábola dos talentos, vamos entender o que é essa parábola, qual o objetivo dela, o que Jesus ali quis nos ensinar e espera de cada um de nós. E aí eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Mateus capítulo 25, nós vamos ler a partir do versículo 13. Eu vou também colocar aqui, né, para que você também possa acompanhar essa leitura junto com a minha versão. Então, Mateus capítulo 25, do versículo 13 em diante, fala o seguinte: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. E aí então Jesus começa, né, a falar a parábola. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei.
entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, ou em outra versão diz com medo, né? Receoso ou com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem lhe será dada, lhe se dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então essa é a parábola dos talentos, uma parábola forte, de um ensinamento muito duro, mas que a gente precisa atentar para essas realidades que Jesus está querendo nos ensinar com esse texto. Mas antes de nós prosseguirmos, né, com a reflexão, vamos orar ao Senhor pedindo, né, aquele Espírito a qual eu estava falando agora, né, que o Espírito opera junto com a palavra. Então vamos pedir que esse Espírito, ele agora assuma e possa trazer luz ao nosso coração, entendimento, sabedoria, compreensão das suas sagradas escrituras, para que a gente realmente tenha um momento abençoado. Oremos. Pai amado e querido, te louvo e te agradeço, Deus, por esse momento, Senhor, que eu tenho com os meus irmãos. Obrigado, Senhor, por toda a semana a qual gozamos da tua presença e bondade para conosco. E agora, Senhor, que nos reunimos, mesmo à distância, na modalidade online, nos abençoa. Que o teu Espírito, Senhor, nos conduza na compreensão dos textos sagrados, na reflexão dessa mensagem, e que principalmente a gente consiga aplicá-la à vida, nos transformando à imagem de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, pois Tu és aquele que inspirou e aquele que melhor pode interpretar o texto para cada um de nós também. Nós contamos, ó Deus, com a Tua ajuda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a parábola dos talentos é mais uma das parábolas que Jesus ensina a respeito dos reino dos céus e do seu retorno também. As parábolas, como eu já disse lá no comecinho desses estudos, né, elas têm como foco principalmente ensinar sobre o reino. Como é que funciona o reino, o que é o reino, né? Como nós, cidadãos do reino, devemos nos comportar nele. Aí tem a questão da ética do reino, que está bem presente ali, né, no Sermão da Montanha. O reino é uma das principais mensagens de Jesus Cristo. E essa parábola também trata dessa questão do reino. Mas principalmente ela tem um aspecto escatológico, no sentido, né, escatologia é o estudo do futuro, né, segundo as Escrituras. Então, esse aspecto escatológico se refere aqui ao retorno de Jesus e o que Jesus espera no seu retorno. E assim a gente poder estar preparado para esse retorno. Então é isso que nós vamos estar estudando aqui com essa parábola, para que a gente possa, assim, não é, de fato, viver uma vida como quem está sempre aguardando o Senhor Jesus Cristo, que pode vir a qualquer momento, né? O Jesus disse que não tinha dia ou hora, né, assim, que a gente já pré-marcado para que a gente relaxasse, né? Ele vai chegar no dia tal, do ano tal, né? Aquela coisa, então daqui para lá eu posso relaxar. Não. Ele sempre fez questão de dizer que a gente nós devemos estar sempre em expectativa, sempre aguardando, sempre nessa esperança do seu retorno para este mundo que cada vez vai de mal a pior. Nossa esperança é esse retorno de Jesus Cristo. Então, de fato, é muito importante que nós, como cidadãos do reino, saibamos como viver em expectativa, em quem espera e tem esperança nesse retorno, né?
Então, Jesus conta essa parábola e, como eu falei, ele tem um âmbito escatológico. Então, a parábola fala de um senhor de uma propriedade, né? Um senhor muito rico e que ele resolve se ausentar do seu país. Ele vai embora e deixa todos os seus bens, deixa todo o seu patrimônio na mão, né, dos seus funcionários. E aí, desses funcionários, 3 em particular, ele atribui ali alguns talentos e espera que essas pessoas possam, de fato, trabalhar esses talentos para que eles se multipliquem. E assim a riqueza do seu patrão não só não fique parada, mas que ela também gere lucro, que ela gere renda, que ela se multiplique, né? Porque contando inflação, essas coisas assim, se o dia estiver parado, ele vai perdendo valor. Então ele queria que seu recurso fosse multiplicado. Aí aqui talento é importante nós explicarmos talento porque a palavra talento no contexto bíblico é diferente do talento no sentido do nosso português. A gente, quando a gente fala de talento, a gente está falando daquelas capacidades, aquelas habilidades natas que algumas pessoas têm, ou para música, ou para ciências, né? Tem algumas pessoas que têm certas habilidades muito boas, tem gente que tem habilidade com as mãos para trabalhar com arte, né? Por exemplo, seja escultura, seja marcenaria, né? Então, isso são talentos no português. A parábola dos talentos aqui, esse talento aqui, é uma medida de peso usada para avaliar ouro ou prata. Então, isso era uma medida de peso. Então, um talento ele poderia equivaler mais ou menos ou 26 quilos de ouro ou 34 quilos de prata. Isso corresponderia a uma fortuna, a uma quantidade muito grande. Agora nós temos que também, né, atentar para outra coisa, é que de repente a cotação do ouro naquela época de Jesus seja bem diferente da cotação do ouro que nós temos hoje, né? Diariamente o ouro no mundo ele fica tendo variações, né, de cotação da grama do ouro. Então hoje o ouro, né, tem uma cotação muito alta mesmo. Se você, por exemplo, tem cordão de ouro, anel de ouro, essas coisas assim, se você vai vender qualquer coisa assim, você observa que realmente ele tem um valor bem grande, mesmo sendo em pequena quantidade. Porque hoje ele está muito bem avaliado o ouro. Mas na antiguidade, mesmo que ele tivesse uma boa avaliação, talvez não fosse a realidade nossa de hoje. Né? Porque, por exemplo, se fosse, imagina 26 quilos de ouro, o que não representaria isso? Isso é muita coisa para a cotação de hoje, mas possivelmente para aquela época, não, apesar de todo o seu valor que tivesse, não fosse tanto assim. Então, a gente tem que ter isso claro na nossa cabeça, de que a cotação de hoje não é a mesma cotação de antigamente, tá certo? Mas assim, ainda assim, era um valor bem considerável. E aí a parábola vai trazer então essa questão desse senhor, que ele resolve se ausentar, deixa sua propriedade com os funcionários, 3 funcionários em especial recebe então essas medidas de ouro, né? 5 talentos um, 2 talentos outro e o último 1 talento, para que eles trabalhem, para que eles multipliquem esse talento e a renda desse senhor cresça cada vez mais. Esse é o contexto, né, ali da parábola. E é o que nós vamos observar nessa parábola, né? Ela traz primeiro 3 abordagens muito importantes. Primeiro é a questão da diferença de quantidade de medidas dada a cada um. Ou seja, a primeira coisa que a gente observa aqui, então, é que esse senhor, ele avalia a capacidade dessas pessoas de multiplicarem, né, a sua fortuna, o seu trabalho. Ou seja, o Senhor ele tem essa visão, esse Senhor na parábola, ele tem essa visão, né, de avaliar a capacidade que cada um tem. E baseado na capacidade que cada um tem, então ele vai dar a quantidade que ele
entende que essas pessoas têm para trabalhar. Ou seja, é como se fosse realmente um empresário, dono de um negócio, que contrata muitas pessoas e ele vai dando as funções para as pessoas dentro da empresa baseado na capacidade que essas pessoas têm, né? Então, baseado nessas capacidades, a pessoa recebe a função. Um tem capacidade para gerência, outro tem capacidade, né, para questão contábil, outro tem capacidade para a área de atendimento, para vendas, e outros não têm capacidade dentro do ramo do negócio, aí vai trabalhar em outros serviços mais operacionais ali. Cada um tem uma capacidade diferente. Agora, é claro que cada um também pode crescer em capacidade. Cada um pode estudar, aprender com o outro e aumentando as suas capacidades. E isso é interessante, a pessoa que ela se interessa em crescer, ela se interessa em correr atrás. Então, tem gente que começa, né, nas funções mais básicas de uma empresa, como serviços gerais ou office boy, e aí faz um curso, faz uma faculdade, vai crescendo e vai assim se profissionalizando. Todos temos essa capacidade, mas enquanto a pessoa não tem a capacidade, ela vai receber só aquilo que ela pode dar conta de atender. E aqui a parábola traz essa questão, porque o próprio texto deixa muito bem claro isso, que o Senhor deu a cada um segundo a sua capacidade. A segunda coisa que nós vemos na parábola é a questão da produtividade. Ou seja, era exigido que cada um produzisse, o que é natural. O senhor de uma empresa, dono de uma empresa, seja dono de uma fazenda, qualquer coisa, ele espera ter produtividade, né? Os negócios são baseados em produtividades. Tanto que muitas empresas mais moderninhas, né, que estão na ponta, né, dos negócios, elas hoje elas não se preocupam tanto com as pessoas batam ponto, trabalhe de 8 da manhã até 6 da tarde, ou né, fique que nem um louco trabalhando. As empresas hoje elas exigem mais produtividade do que horas trabalhadas. Então, por exemplo, uma pessoa é contratada para uma coisa e diz assim, ó, eu quero que você me renda tanto, né? A meta é essa e aí dá o jeito, você vira para cumprir a meta, independente se você vai trabalhar 4 horas por dia, 6 horas por dia, 8 horas por dia, desde que você entregue a meta. E os melhores profissionais, aqueles são aqueles que entregam acima da meta, porque eles, além de quererem ganhar mais, eles também querem crescer as empresas. Então as empresas trabalham com essa ideia de produtividade, tem que se produzir, porque sem produção não tem como os negócios irem para frente. A parábola ela pega essa linguagem do mundo dos negócios. Então aqui, né, se espera a produtividade de cada um. E aí nós vemos na parábola, por exemplo, aquele que tinha recebido 5 talentos, ele, além de ele ter capacidade, o Senhor da parábola viu capacidade nele, deu para ele 5, e ele conseguiu produzir igualmente. Então ele dobra, né, a produtividade. O que tinha 2 talentos faz a mesma coisa, mas o que tinha 1 talento, o que observa-se nesse que recebeu 1 talento? Que ele não tinha tanta capacidade e o que ele tinha que produzir era pouco a si mesmo, não produziu. Ou seja, ele cai naquilo que é o terceiro ponto aqui da parábola, que é a questão da fidelidade. A terceira pessoa que recebe 1 talento, ele não foi fiel. O que tinha recebido 5, além de capacidade e produtividade, ele consegue ser fiel, né? Ele é fiel com aquilo que recebe e entrega, né, com produtividade. E aí, por conta disso, ele é chamado de servo bom e fiel. E aí é interessante essa expressão que a parábola usa, né? Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Por quê? Porque foi capaz, foi produtivo e foi fiel. Então recebe pouco, sobre muito é colocado. Da mesma forma que recebeu 2. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Porque foi capaz, porque foi produtivo, porque foi fiel. O terceiro, que recebeu 1 talento, ele não era capaz,
não produziu e foi infiel. E aí, claro, ele é taxado de servo mau, não é? E infiel. Então, essas três coisas nós percebemos nessa parábola. E o que nós podemos aprender com essa parábola, né? Nós vamos aprender com essa parábola que nós devemos ser bons mordomos. Essa expressão mordomo é uma expressão muito do âmbito cristão mesmo, né? Que tem aquela ideia da mordomia, né? Lembra, né, de algumas novelas antigas, onde as pessoas mais ricas, nas suas casas tinham os mordomos, que administravam toda a casa. Então, né, os ricos da casa podiam trabalhar, podiam fazer muita coisa, enquanto que a casa estava sendo ali, né, administrada por um mordomo. E o mordomo era como se fosse o gerente da casa, onde ele geria, né, ele administrava os cozinheiros, faxineiros, os outros funcionários da casa, né? O mordomo ele era responsável de fato pela casa. Qualquer coisa que acontecesse de errado na casa, os donos da casa ele iam cobrar diretamente dos mordomos, né? Então eles tinham que administrar a questão da alimentação, né, das compras das coisas para casa, né, dos usos das coisas na casa. Claro que ele, de vez em quando, ele precisava prestar contas ao seu patrão por isso, dos recursos financeiros que tinha usado para administrar a casa, dos bens, da administração dos outros funcionários, de tudo. Então tinha que prestar essas contas. O Senhor, ele nos coloca como mordomos no reino. Nós somos aqueles que são responsáveis pelos bens do Senhor no reino. São dons espirituais, a igreja do Senhor, a missão do Senhor, né, o uso da palavra do Senhor, os relacionamentos que nós vivemos, todas essas coisas nós somos responsáveis, nós somos como os mordomos. Paulo usa uma expressão, pelo menos na tradução que nós temos ali em Coríntios, usa a expressão de que nós somos dispenseiros da obra de Deus, né? E nós devemos ser bons dispenseiros da obra de Deus. A gente tem que cuidar bem e administrar bem das coisas de Deus. E nós deveremos prestar conta dessas coisas quando vier o Senhor, né? Nós vamos prestar conta de tudo, se nós estamos administrando bem ou não os recursos que o Senhor nos deu. E esses recursos são muitos, muitos, né? Pense desde a questão da igreja, né, a qual nós nos congregamos, onde tem muitas tarefas, e cada um de nós recebemos dons, talentos, recebemos também oportunidades para servir a Deus, e aí nós vamos prestar conta de tudo isso. Vamos prestar conta dos dons espirituais que o Senhor nos dá, da capacidade que Ele nos deu para poder servir a missão. Nós vamos ser responsáveis por aqueles que Deus colocou diante de nós, pessoas a qual nós deveríamos cuidar com amor, né? Pessoas que nós deveríamos ensinar a palavra, pessoas a qual nós deveríamos relacionar testemunhando um bom caráter de Cristo, né? Então nós temos muitas coisas para prestar conta do Senhor. Aquilo que o Senhor coloca sobre os seus cuidados, nas suas mãos, é responsabilidade sua. E Ele vai depois exigir prestação de contas de cada um de nós. Essa é uma das primeiras coisas que nós aprendemos com a parábola. A segunda coisa que nós vamos aprender é que nós seremos julgados pelo que fizemos e pelo que não fizemos. Ou seja, se nós somos mordomos e temos que trabalhar na obra do Senhor, então aquilo que nós fizemos, o Senhor vai avaliar e nos dar galardões, como Paulo coloca lá aos Coríntios, né? Nós vamos receber galardões pelo serviço que nós prestarmos aqui. Mas nós seremos cobrados por aquilo que nós não fizemos também, que deveríamos ter feito, que deveríamos ter dado conta, né? Ou seja, o que tinha recebido um talento, ele não fez o que deveria fazer. E por ele não ter feito, ele sofreu uma penalidade por isso. Nosso caso, né, nós aprendemos através da nossa teologia reformada, das doutrinas presbiterianas, é que o Senhor nos salva pela graça, a gente não tem risco de perder a salvação, mas existem consequências de a gente não fazer a obra do Senhor, né? E essas consequências a gente vai sofrer
na própria carne, no próprio corpo. O corpo é o lugar do galardão ou das penalidades. Como isso é feito, isso são mistérios, só Deus sabe. O que a gente sabe, por exemplo, é que em certa ocasião Paulo ele avaliou a vida de um jovem e ele diz nas suas cartas o seguinte: olha, essa pessoa aí entrega para Satanás para que o corpo seja destruído e o espírito seja salvo no último dia. Era uma pessoa que vivia uma vida totalmente à parte da fé cristã, era um crente, né? Mas ele não vivia de acordo com as Sagradas Escrituras, não vivia de acordo com a vontade de Deus, ele não vivia de acordo com a sua vocação, qual foi chamado. E aí, por isso, Paulo diz, o corpo será destruído, o corpo sofrerá penalidades, mas o espírito será salvo no último dia. E nós não queremos isso. Nós queremos viver a vida que Deus tem para nós. Todos nós somos chamados com um propósito, todos nós temos uma missão para cumprir. Nós temos que orar buscando de Deus compreensão dessa missão e trabalhar por essa missão. E eu costumo sempre dizer o seguinte: quando você descobre a sua vocação, a sua missão neste mundo, e quando você vive em função dela, você encontra prazer, você encontra satisfação, você encontra alegria, né? Porque você está agindo dentro da sua vocação e auxiliado pelo Espírito Santo. Você tem o auxílio do Espírito Santo com os dons espirituais te capacitando para poder você fazer com excelência aquilo que Deus chamou para fazer. Então vale a pena, para quando você for julgado pelo que fez e pelo que não fez, você seja só daquele, faça parte daquele grupo a qual o Senhor diz, servo bom e fiel, né? Foste fiel um pouco, sobre muito te colocarei, né? Esse que é o objetivo. Outra coisa que nós aprendemos que aí também é o principal assunto, né, dessa parábola é a questão de vigiar sempre. No versículo 13 aqui de Mateus 25, começa justamente isso. A parábola começa com essa sentença: vigiai em todo o tempo. Por quê? Porque o Senhor ele está próximo, né? O dia da prestação de contas está próximo. A parábola fala sobre essa questão de prestação de contas, né? E aí nós temos que vigiar, estar sempre prontos para quando o Senhor chegar, a gente ter o que mostrar para o Senhor. As nossas mãos não podem se encontrar vazias naquele dia quando o Senhor voltar. Nós temos que ter, né, os nossos feixes, vamos usar essa expressão que os Salmos usam, né? Tem que mostrar nossos feixes diante do Senhor, né? Aquilo que a gente produziu para o Senhor. Seja na igreja, seja em família, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, né? Nós temos que servir ao Senhor e produzir bons frutos para o reino de Deus. E por último, nós aprendemos nessa parábola que Deus se alegra com quem frutifica, não com quem se desculpa. Desculpa é uma das coisas que o ser humano é profissional em fazer, né? Desde Adão. Desde Adão. Lembra em Adão, quando eles caem, né, em pecado? Ali já de cara eles têm desculpas nos lábios. O ser humano ele é muito bom de desculpa. Só que Deus ele não se alegra com desculpas. Mesmo que Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, que ninguém será indesculpável diante de Deus, né? Todos, né, são responsáveis diante de Deus, né? E baseado nisso, então, a alegria do Senhor está naqueles que, né, frutificam, naqueles que produzem. E frutificar é essa ideia de viver uma vida realmente produtiva, uma vida de testemunho, uma vida de serviço ao Senhor, uma vida onde você reproduz o caráter de Cristo, né? Lembra do fruto do Espírito? Aquela questão do fruto do Espírito ali é uma característica muito importante porque reflete o caráter de Cristo, onde existe amor, onde existe paz, onde existe alegria, onde existe bondade, onde existe benignidade, fidelidade, existe mansidão, existe domínio próprio, né? Paciência. Então, essas coisas representam o caráter de Cristo. E nós temos que ter esses frutos na nossa vida também, né? Desse caráter de Jesus Cristo. Quanto mais a gente produz no reino de Deus, na obra do Senhor, e reflete o caráter de Cristo, mais o Senhor se alegra conosco e nós vamos ser aqueles que vamos ser chamados de servo bom e fiel, né? Você tem que ser chamado de servo bom e fiel pelo Senhor. Então,
vale a pena de vez em quando dar uma paradinha, orar ao Senhor, perguntar: Senhor, qual é a minha parcela? Qual é a obra que eu tenho que realizar? Qual é a minha vocação? Qual é a minha missão? Se você já sabe, né, qual coloque na balança se você tem atendido bem isso. E sempre há tempo, né? Enquanto estamos aqui nessa terra, é tempo de servir, é tempo de produzir bons frutos, é tempo de servir a Deus, de alegrar ao Senhor com a nossa vida, com o nosso testemunho, com aquilo que a gente está produzindo aqui para a glória de Deus. Sempre é tempo, né? E se você já foi daquele que já serviu muito, mas ainda está vivo, ainda está aqui nessa terra, quem sabe Deus quer usar você que já serviu muito, que tem bastante experiência, para ensinar outros, para ensinar os mais jovens, né? Para que eles possam, através da sua experiência, aprender bastante também, né? Porque nós estamos sempre em missão. A nossa missão só finaliza, a gente só se aposenta, digamos assim, quando o Senhor nos levar para a glória. Enquanto estamos aqui, estamos em missão. Amém, queridos? Então, a parábola dos talentos é essa parábola onde ela, de forma dura, mostra para nós a necessidade de nós sermos bons mordomos de Cristo, de nós podermos produzir frutos, de fazer boas coisas enquanto estamos aqui, de poder, né, alegrar ao Senhor com aquilo que nós produzimos e vigiando sempre. O que é vigiar? É nós estarmos considerando que Jesus pode voltar a qualquer momento e que nós estamos trabalhando de forma vigilante, não é? Para que quando o Senhor chegar, Ele nos encontre produzindo. É isso que é importante, a nossa vigilância. Estar atento para os tempos que nós vivemos, produzir para quando o Senhor chegar, não nos encontrar de braços cruzados e sem ter produzido nada. Amém, queridos? Então eu espero que você tenha aprendido com isso e possa, assim, viver uma vida como aquele que produziu 5, aquele que produziu 2, não ou como aquele que não produziu nada. Tá certo? E assim Deus o abençoe e que o Espírito Santo te ajude a produzir muito para a glória de Deus e para que você seja ricamente abençoado também em sendo aquele que alegra o Senhor com os seus frutos. Que Deus abençoe e até a próxima aula.